Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada ou esmaltada usada, sobretudo, no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular, conforme ilustrado na figura. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco no painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: 1. Triângulo, retângulo isósceles. 2. Triângulo equilátero. 3. Quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato. Bem, antes de começarmos a resolver, vamos explorar um pouquinho os itens que estão à nossa disposição. Primeiro aqui o triângulo, retângulo isósceles. Bem, um triângulo retângulo tem como característica principal ter um dos vértices com ângulo medindo 90 graus. Se ele é isósceles, significa que nós temos os outros dois lados, ou melhor, os dois catetos, com a mesma medida x. E a terceira medida é dada pela hipotenusa. Bem, num triângulo retângulo isósceles, um dos ângulos aqui é 90 graus e os outros dois são 45 graus. Ah, mas por que, professor? Ora, para que a soma dos três ângulos seja 180 graus, uma vez que na geometria euclidiana a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Bem, este é o triângulo retângulo isósceles. Nós temos o triângulo equilátero. Então, nós falamos do 1. No triângulo equilátero, que é o de número 2, nós temos os três lados iguais. E cada um dos ângulos internos tem medida já conhecida. Essas medidas são uma só. E elas têm valor de 60 graus, que é proveniente do quê? Ora, como nós temos os três vértices com os três ângulos iguais, uma vez que o triângulo é equilátero, então a soma dos ângulos internos, que é 180 graus também, será dividida por 3 para obtermos cada um dos ângulos. Nesse contexto, então, com 60 graus. E o quadrado? Bem, o quadrado é aquela figura que tem os quatro lados iguais, os quatro vértices iguais, diagonais que se intersectam no ponto médio de ambas. E nesse contexto, então, nós podemos dizer que é um polígono regular também. Bem, vamos explorar aqui o que é dito no texto da questão. Azulejos no formato de octógonos regulares. Bem, significa também que os 8 lados, vamos pegar um aqui, por exemplo, os 8 lados dessa figura plana, deste octógono tem 8 lados, são todos iguais. E os ângulos internos, todos eles também são iguais. Então, o que nós vamos fazer para verificar aqui as figuras que estão presentes é buscar primeiro um desses ângulos internos. Para isso, vamos lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo regular pode não ser regular. Não há necessidade que ele seja regular. Mas de um polígono convexo, vai ser dado por n menos 2 vezes 180 graus. Ora, então a soma dos ângulos internos virá de nós fazermos n, que é 8 lados para esse octógono, menos 2, e vezes 180 graus. Então a soma dos ângulos internos vai ser dado por 8 menos 2, que será 6, vezes 180. E na sequência, a soma desses ângulos vai ser igual a 6 vezes 180, que vai ser igual a 1080 graus. Como nós queremos cada um dos ângulos internos, basta nós fazermos o seguinte: o ângulo interno de um polígono regular qualquer
pode ser descrito pela soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Então, o ângulo interno desses octógonos vai ser o 1080 já determinado, que é a soma desses ângulos internos, 1080, dividido por n, que é o número de lados. Nesse contexto aqui vale 8. Então, o ângulo interno de cada um desses octógonos vai ser 1080 dividido por 8, ou seja, 135 graus. Bem, agora nós sabemos quanto vale cada um dos ângulos internos. Vamos até destacar um deles aqui, 135 graus. Aqui também é 135 graus. Se nós quisermos saber quanto vale esta medida aqui, de antemão já antecipo que vale 90 graus. Mas para nós verificarmos se de fato é isso mesmo, nós vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui todos os ângulos unidos, esses que estão sendo destacados aqui, serão iguais a 360 graus. Então, quando nós fizermos 360 graus menos 135 graus, nós vamos obter como resultado 225 graus. E quando fizermos 225 graus menos, veja só, nós estamos subtraindo 135 graus, vamos subtrair novamente 135 graus, então menos 135 graus. O resultado vai ser 90 graus, porque precisamos desse valor para verificar que este ângulo aqui de fato vale 90 graus. E como nós temos aqui outros dois octógonos unidos do mesmo modo, do mesmo formato, e também nós temos 2 a 2, se nós considerarmos o entre aspas de cima e o de baixo, então nós vamos ver que todos os 4 ângulos internos aqui são iguais a 90 graus. Portanto, um destes azulejos internos, ou uma dessas áreas brancas internas, é dada por um quadrado. Então, nós temos aqui 3 como sendo uma das opções. Logo, descartamos aqui a letra A, descartamos a letra C, e sobra para nós a letra B, a letra D e a letra E. Bem, nós precisamos explorar, então, qual é o outro tipo de triângulo que nós temos. Voltando mais um pouquinho, então, nós já sabemos que aqui é 90 graus, pelo que já calculamos anteriormente. Agora, observa o seguinte, como nós temos octógonos que são regulares, então este lado é igual a este lado. Logo, este triângulo que vocês estão vendo eu destacar é um triângulo retângulo e ele é isósceles. Portanto, essas outras medidas, que também são determináveis, valem cada uma delas 45 graus. Dito isto, nós temos então a outra figura, aqui representada nesses espaços em brancos, por um triângulo retângulo isósceles. Então, nós temos o quadrado e o triângulo retângulo isósceles. O 3 e também o 1, ou o 1 e também o 3. E se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item D se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então, com esses pensamentos, reflexões e conclusões, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!